Olá, meu nome é Rebeca e na apresentação de hoje eu estarei falando um pouco sobre a glicólise. Mas antes de eu falar da glicólise em si, temos que saber que todos os organismos têm metabolismo. Mas o que seria o metabolismo? O metabolismo é um conjunto, é uma soma de transformações químicas que envolvem etapas de catabolismo, ou seja, no catabolismo nós temos a quebra de macronutrientes, como por exemplo carboidratos e lipídios, e nessa quebra temos a liberação de energia. E também vale ressaltar que no catabolismo nós temos a ação de enzimas. E também temos etapas, além do catabolismo, de anabolismo, porque não podemos ter só quebra, também temos que ter a construção, a formação de novas moléculas, e para que haja essa formação, temos o consumo de energia, para que essas novas ligações sejam feitas, essas novas moléculas sejam feitas, nós temos o consumo de energia. E dentre essas transformações químicas que ocorrem no metabolismo, nós temos uma que é bastante importante, que é a glicólise, que é a que eu vou falar nesta apresentação. Para começar, a glicólise é o processo que degrada, ou seja, quebra a molécula da glicose em duas moléculas menores. E ela é essencial para a obtenção de energia, ou ATP, pelos organismos. E também é bastante interessante que todos os seres vivos, eles realizam a glicólise e a glicólise ela independe da presença de oxigênio, ou seja, ela acontece tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas. E isso com a ação de enzimas glicolíticas que estão presentes no citoplasma desses organismos vivos. Mas, afinal, eu estou falando de glicólise, mas o que seria a glicose? O que é essa molécula que é quebrada em outras duas moléculas? A glicose é a unidade construtiva dos carboidratos, um dos grupos de macromoléculas. Nós temos lipídios, ácidos nucleicos, proteínas e temos os carboidratos. Eu coloquei aqui a fórmula empírica, fórmula geral dos carboidratos, que aqui você pode ver no slide. A glicose, que é essa, como eu falei no slide anterior, que é essa unidade construtiva dos carboidratos, ela tem, nos carboidratos, tem como característica notável o uso como reserva de energia, temos duas características notáveis: a sua função energética e sua função estrutural. Aqui, como eu coloquei de exemplo, ela está presente no esqueleto de quitina, nos insetos, na celulose, na célula dos vegetais e no amido, que está aqui os pães, uma boa fonte de alimento nossa que nós temos. E então ela está aqui presente no amido. Mas nos carboidratos, eles são divididos em três classes. A primeira, que é de monossacarídeos. Os monossacarídeos são a forma mais simples dos carboidratos. E temos duas famílias de monossacarídeos, as aldoses e cetoses. Os monossacarídeos têm como característica serem sólidos cristalinos, incolores, são muito solúveis em água mas são insolúveis em solventes apolares. Temos aqui a segunda classificação de carboidratos, os oligosacarídeos, que são polissacarídeos de cadeia curta. São açúcares constituídos por unidades de monossacarídeos e ligados por ligações glicosídicas. Se eu não me engano, eu coloquei aqui a lactose como exemplo, então temos aqui dois monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídica. E o principal oligosacarídeo é o disacarídeo, que eu coloquei aqui de exemplo, um disacarídeo. Temos aqui a terceira classe, que são os polissacarídeos. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Os polissacarídeos, que são formados por mais de 20 unidades de monossacarídeos.
e eles se diferenciam pela identidade dos monossacarídeos, o comprimento das cadeias, o tipo de ligação e o grau de ramificação. Passando aqui para os carboidratos, como eu falei, os monossacarídeos são divididos em aldoses e cetoses. Coloquei aqui de exemplo a glicose, que é uma aldose, temos aqui o grupo aldeído, e a frutose, que é uma cetose com o grupo cetona, que eu coloquei aqui para a gente poder entender melhor quando eu for falar da glicose, que vamos ter esses termos envolvidos. Agora, vamos falar da glicólise em si. A glicose, como eu falei anteriormente, é a quebra da glicose que tem 6 carbonos, produzindo duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, que tem 3 carbonos. E também, além da produção de duas moléculas de piruvato, temos produção de ATP e NADH. Ele é um processo anaeróbico, como eu também falei, ele independe do oxigênio, mas em condições de aerobiose, com presença de oxigênio, o metabolismo da glicose prossegue com as demais vias produtoras de energia, no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e cadeia respiratória. Também vale ressaltar que a glicólise ela ocorre no citoplasma das células. A glicólise, ela é composta por uma sequência de 10 reações enzimáticas que são separadas em duas fases, a preparatória e a de extração ou de pagamento. A preparatória, ao final dela, são produzidas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e são gastos 2 ATPs. Já na de extração, temos ao final a produção de 4 ATPs e 4 NADH para cada molécula de glicose investida inicialmente. Vamos falar aqui da primeira fase, a fase preparatória. Aqui destacado no número 1, temos a glicose, que é fosforilada, ela recebe, ela recebe fosfato, aqui temos o ATP, consome ATP, aumentando a reatividade da glicose, formando a glicose 6-fosfato. A gente fala que é um investimento energético, porque a gente tem o consumo de ATP formando ADP. Temos trifosfato, doa um fosfato, fica difosfato. Aqui destacado em 2, a glicose 6-fosfato ela é isomerizada em frutose 6-fosfato. E como eu disse que ia ser importante saber da aldose e cetose, a glicose, que é uma aldose, passa a ser uma cetose a partir dessa isomerização. Em 3, a frutose 6-fosfato é fosforilada, consumindo ATP, formando frutose 1,6 bifosfato. Em 4, a frutose, aqui recebeu mais um fosfato, aqui temos 2 fosfatos. A frutose a aldose, que é a enzima aldolase, desculpe, a enzima aldolase quebra a frutose 1,6 bifosfato e forma dois compostos, a dihidroxicetona fosfato, ou DHP, e o gliceraldeído 3-fosfato. Aqui, temos aqui no final a quebra, com 3 carbonos cada uma. A triose fosfato isomerase, aqui na etapa 5, ela transforma o DHP em GAP, ou seja, agora para a segunda fase, que é a fase de pagamento, teremos duas moléculas de GAP. Agora, na segunda fase de pagamento, ela é dividida em dois processos também. Aqui, no número 6, o GAP ele é oxidado em 1,3 bifosfoglicerato, que é o primeiro intermediário de alta energia, formando 2 NADH e mais um elétron, só que ele não está indicado aqui. E no 7, temos o 1,3 bisfosfoglicerato, transferindo fosfato para 2 ADPs, formando 2 ATPs. Eu esqueci de também reforçar que aqui no final da primeira fase, nós temos então a formação de duas moléculas de gliceraldeído aqui,
e o gasto de 2 ATPs, os dois aqui. Voltando então para a segunda fase e a segunda etapa da fase de pagamento. No número 8 temos o fosfoglicerato, tendo a ação da enzima fosfoglicerato mutase, isomerizando esse 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. O 9 temos a desidratação, ou seja, sai uma água, pela ação da enolase, aumentando o potencial doador do grupo fosforila, P, formando o fosfoenolpiruvato. Eu esqueci de colocar o número 10, mas aqui é 10, tá? Ignora o número 9. Temos o FEP, ou fosfoenolpiruvato, doando a fosforila para o ADP, formando ATP. E posteriormente vai ser formado o piruvato, que é mais estável do que o FEP. Então, temos aqui, na fase de extração ao pagamento, a produção de 4 ATPs e 2 NADH para cada molécula de glicose investida inicialmente. Agora, para finalizar tudo isso, eu coloquei aqui o balanço total da glicose. A gente corta aqui o que temos de semelhante nos dois lados e sobra aqui o final da glicólise: 2 piruvato, 2 NADH, 2 ATP, 2 H+, e 2 águas. O ATP é a moeda energética da respiração celular, ou seja, esse ATP que sobrou, ele vai estar dando energia aí para o organismo. E o NADH, ele é um carreador de elétrons. E em condições aeróbias, ele vai sofrer oxidação, formando ATP e água nas mitocôndrias. E em condições anaeróbias, ele vai cessar a glicólise pela falta de NADH, mas ao ocorrer a sua reoxidação, ou seja, ao NADH reoxidar, a glicólise volta a acontecer nessas condições anaeróbias. Mas e o piruvato? O que acontece com o piruvato? Após todas essas etapas da glicólise, ele pode ter três caminhos. E em condições anaeróbias, ele pode produzir etanol, na fermentação alcoólica, por exemplo, ou produzir lactato, na fermentação lática. Em condições aeróbicas, ele é oxidado a dióxido de carbono e água através do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. E, por fim, eu não coloquei aqui um slide de agradecimento, mas muito obrigada pela atenção. Essa foi a apresentação de hoje, bem breve, sobre a glicólise. E é isso. Muito obrigada e tchau.